Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco no nosso 5º encontro desse último trimestre do ano. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que está sendo o teu estudo da lição? Essa lição identidade está extraordinária. E é por isso que eu já deixo a dica aqui para que você assine a lição da Escola Sabatina para o teu próximo trimestre. Não deixa de assinar. Você pode assinar entrando no site da CPB ou pode assinar também vindo aqui na APAC para você assinar ou na associação que seja próximo de você. O que não pode acontecer é você ficar sem a lição da Escola Sabatina. Porque a lição da Escola Sabatina é um grande instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Então não perde mais tempo. Se você comprou desse trimestre e está estudando com a gente, já assina a do próximo ano. E eu, como você sabe, todos os sábados estou aqui estudando, eu já tenho a minha lição aqui e eu sou sempre bem acompanhado. Hoje eu estou aqui com 2 amigos que são comigo no 3º episódio. Vamos ver quanto tempo eles vão ficar comigo aqui ainda. Vamos ver se a gente leva eles até o final da temporada. Pastor Hélio Bocknes do MDA, Pastor Danilo Terrão da Comunicação. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado aí pelo convite. Eu gostei tanto de vir que eu já tô no 4º, né? Olha aí, 4º episódio. E eu voltei com a mesma camisa, porque eu acho que essa camisa é bonita. Eu só nem tinha percebido isso. Legal, obrigado, vocês são demais. Um abraço aí, mamãe, valeu. Tudo bem, Pastor Terrão? E aí? Tudo jóia, Pastor Gabriel, Pastor Hélio, mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui. Que maravilha, então. Gente, semana passada, vamos revisar. Semana retrasada a gente falou sobre a lei, na semana passada a gente falou sobre o dom de profecia e esta semana nós estamos falando sobre um tema maravilhoso, que é o tema O Grande Conflito. Esse tema é um tema que tem muita coisa para falar, não tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa para estudar, não tem? Pano de fundo de toda a Bíblia. De toda Só a Bíblia, isso. né? Olha. Esse é o tema. Esse é o tema. Então, pra gente começar, então, Pastor Hélio, ora pra gente, por favor. Claro. Só a primeira? Ok, vamos lá, né? Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo jovem que está ouvindo, tirou um tempinho para ouvir a gente agora. Que o Senhor abençoe ele também. Nos abençoe aqui para que consigamos, pelo Teu poder, explanar esse tema tão importante para o momento presente da humanidade. Amém. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, a gente já vai começar a estudar o Grande Conflito, só lembrando a galera de casa, que eu esqueci de lembrar antes, que nós estamos na Novo Tempo, se você quiser nos ouvir na Rádio Novo Tempo de Campinas, tá bom? Todos os sábados à tarde. Também estamos no Spotify, você pode procurar lá, pega a lição no Spotify e pode ouvir também durante a semana a sua lição da Escola Sabatina. Mas pessoal, Grande Conflito, estamos aqui. Pastor Danilo falou que o Grande Conflito é o pano de fundo sobre toda a história da Terra, da humanidade. É isso mesmo? É isso aí? É o pano de fundo? É o pano de fundo. Mas porque quando fala assim conflito, o grande conflito, pra gente é até um tema, acho que quem tá em casa já até ouviu esse termo várias e várias vezes, mas o que seria o grande conflito? Se a gente fosse resumir em palavras curtas, assim, pra gente iniciar falando, o que seria o grande conflito? Eu acho que o conflito, ou os personagens do conflito, né, eu vejo como um palco. E ali nós temos algumas figuras importantes ali. Nós temos Miguel, que aparece, que é o representante do povo de Deus, ele é o próprio Deus, então ele está ali representando. Do outro lado, o inimigo, né, que nós somos inimigo, né, mas é o jovem, o inimigo, né? Esse é a força contrária ao poder de Deus, esse é Satanás, e ele se coloca em oposição a Miguel. E aí, dentro de todo esse contexto, aparece nós. Estamos ali no meio da batalha. E a briga é por você. É por mim, é pelo nosso coração. Então o conflito se dá entre Deus querendo que você conheça as coisas corretas e ande nas coisas corretas, o inimigo querendo puxar você para lá, e a disputa é por você. É pela tua mente, é pelo teu coração. E aí as armas são colocadas. De um lado, Deus, né, coloca amor, esperança, paz, tranquilidade, um carinho. Deus querendo cuidar, Deus querendo limpar, porque Ele diz que quando Ele te salva, Ele te lava com o sangue dEle e tal. Do outro lado, tudo que não presta é colocado diante de você. Sensações, sentimentos, cheiros, convites. Uau. Então, o conflito é por nós. Nós somos o objetivo do conflito. Nós somos o objetivo, porque Deus quer nos salvar desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Uau. E de lá para cá, da entrada do pecado para cá,
o inimigo quer destruir a criação de Deus que somos nós. E a beleza da criação, desmoronar tudo. Amém, posso fechar e tô indo embora. Já resumiu todo o grande conflito aí pra gente, olha Nesse só. corte, vamos botar um fundinho musical também. Tá legal. Aquela do... Pastor Danilo, e aí? Grande conflito, amigão. Pastor Hélio colocou aqui o resumo muito bacana. É importante. Essa lição, gente, é extraordinária, Pastor Gabriel. Eu tô impactado aqui com os temas. Eu acho muito importante o jovem estudar essa lição. Desde da primeira até a última, são temas que envolvem a nossa identidade realmente. E nós, adventistas, olhamos para a Bíblia com essas lentes do grande conflito. A gente olha para a vida com essas lentes. É a nossa cosmovisão. A gente entender esse conflito entre Jesus Cristo e Satanás. Essa batalha, como o pastor Hélio disse, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. O inimigo de Deus, ele lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. Então, tudo isso vai estar em torno do grande conflito. A adoração, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas o centro do grande conflito é a adoração. Quem deve ser adorado? Então, quando a gente começa a olhar, entender o grande conflito e olhar para o mundo com essa ótica, com esses óculos, com essa lente, a gente começa a ver em tudo essa batalha. Em tudo. Inclusive, né, a gente... aqui a lição fala sobre metanarrativa, né? A metanarrativa bíblica. O que é uma narrativa? A narrativa é uma história, né? É uma história recontada. E filmes, séries que têm essa narrativa entre o bem e o mal acabam abordando também, né? Esse pano de fundo dessa batalha. Muito bem colocado, pastor Danilo. E já que vocês falaram da narrativa, vocês falaram de todo o pano de fundo da história, eu resolvi ir direto para o início da história. Então, a gente vai citar o início da história, e é curioso quando a gente fala do início da história, e eu começo citando Apocalipse 12, 7, porque o pessoal falava o início não era para estar em Gênesis. Mas é isso que eu ia falar, porque eu tô olhando tua Bíblia, tá no final. Como é que é isso, né? Como é que o início tá no final, mas vocês já vão entender. E o início nem tá bem no início, que depois se você quiser voltar, vai estar no livro de Isaías. Nem vai estar tão no início, mas a Bíblia realmente ela tem suas passagens contando a história, né? Eu vou pegar uma das passagens que conta um pouco dessa história, já foi citada pelos meninos aqui. Apocalipse 12, versículos 7 e 8, acho que é de grande importância pra gente. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e não se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então calma aí, houve uma batalha no céu, é isso? Esse aqui é um fato que você está falando bem importante para quem não conhece história. Porque quando você pergunta para uma pessoa, fala assim, onde que começou esse negócio? Lá no Éden. Sim, só que é anterior ao Lá Éden. na árvore. Mas aqui tem um fato importante descrevendo uma guerra cósmica que acontece antes do Éden. E aqui já vem identificando todos os personagens, né? Com clareza, né? Ou os personagens principais aqui. E ele descreve ali, né, como você falou, que houve uma guerra, aí do lado coloca Miguel, depois se você for querer saber um pouquinho mais sobre Miguel... Eu ia falar isso agora, pastor, explica quem é Miguel, um pouquinho, entre parênteses aí rapidinho, só pra galera saber. O nome dele, né, os nomes têm significados, né, biblicamente, isso é muito importante, né, Miguel, quem é semelhante a Deus? É uma pergunta, né? Então, assim, Miguel aqui, ele é o próprio Deus. São textos, dá pra gente apresentar mais, você vai no livro de Judas, tá? Tem muitas situações, mas Miguel é o próprio Deus, né? Jesus. Então ele se coloca aqui de um lado, o defensor, o salvador, e aqui ele expulsa o enganador do céu. Por quê? Porque já no céu, o inimigo ele vai em um anjo, vai no outro anjo, e aqui no próprio capítulo 12 descreve que ele arrasta A terça parte. a terça parte dos anjos do céu. Você pode contemplar isso aí ali no verso 4, quando ele, com a mentira dele, com a cauda dele, com as enganações dele, ele arrasta para o lado dele a terça parte dos anjos dos céus. Então, a mensagem que ele tem é uma mensagem muito forte. Não é qualquer mensagem. Por isso que hoje muitas pessoas caem no engano, entram no erro. Porque Ele enganou os anjos, não vai enganar os seres anjos. humanos? Como Exatamente. isso, a né? mensagem é forte, é atraente, sedutora. E ele enganou a terça parte dos anjos e continua enganando hoje a criação de Deus. E aí, diante dessa guerra aqui, e ele é identificado por nomes dele, que são apresentados, né?
Aqui, diz ali, né? Você falou dragão, né? A antiga serpente, o próprio diabo, Satanás, que é um advogado de acusação. Satanás, de Satã, né? Advogado de Sim. acusação. Então aparece ele aqui sendo expulso do céu. Por quê? Porque ele estava em erro lá no céu onde começou. E daí entra outros elementos aqui que você não lê, mas que você vai ler aqui, né? Que é Fica à vontade, fica à vontade. o verso 12, né? Que diz que lá no céu eles deram uma festa. Quando ele foi expulso de lá. Então, Vamos ler pra galera de casa poder ficar situada aí. Vamos e ler é aqui. interessante, até você vai ler aí, mas é interessante que é assim, ó. Quem está assistindo vai ver melhor, porque aqui está o Criador. Aqui está a criatura. A criatura não pode vencer o Criador. Não tem como vencer o Criador. Não tem elementos de divindade a criatura. E Satanás é criatura. Ele Sim. jamais vencerá e poderá se colocar no lugar do Criador. Ou seja, a batalha, desculpa, pastor Hélio, ela não é pau a pau assim, Não, né? você tá vencido, Não. cara. Exatamente, gente. É que às vezes as pessoas pensam assim, não, mas a batalha ela é ferrenha, é uma batalha de igual para igual. Não Será é. que Deus Nunca vai foi. perder, né? Nunca foi. Nunca foi. Né? O versículo que o pastor Hélio estava citando diz assim: por isso festejais, ó céus, e vós os que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. E eu gosto dessa parte aqui do versículo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando ele chega na terra, ele já tem pouco tempo adiante. A gente estava falando um pouquinho da batalha, e eu gosto muito de pensar sobre o caráter divino. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente consegue ver o amor de Deus mesmo na batalha dele contra o inimigo, porque como vocês falaram, criador e criatura não se podem comparar. E toda vez que eu penso nessa batalha, eu penso numa metáfora simples. Seria eu, com meu tamanho, com meu porte, querendo brigar com uma formiga. Não tem briga. Se eu quisesse esmagá-lo, eu esmagaria. E acabou. Então, Deus mostra sua benevolência mesmo com o inimigo dele a princípio, e mostra o seu amor quando ele não toma atitude, porque Deus não é um Deus tirano. Se ele quisesse destruir, ele tinha destruído. Deus é justo e a gente precisa compreender que mesmo sem entender todos os desígnios de Deus para nossa vida e para a humanidade, a gente precisa compreender que ele é justo. E aqui, ó, o mais interessante, claro, precisamos apresentar o lado de Deus. Deus permitiu que o inimigo se apresentasse para que daí o juízo dele também viesse. E aí, diante de tudo isso, o próprio texto, o escritor aqui do livro do Apocalipse, João, ele já revela o final da história. Nesse mesmo capítulo, ele já diz ali no verso 10, então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação. Diz lá, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então ele já está descrevendo quem é o Salvador, o vencedor da batalha. Ele diz assim, pois foi expulso o enganador, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusade, né, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Aí vem o verso 11, diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui já diz da vitória e dos elementos que vão fazer com que nós tenhamos vitória, porque nós em si mesmos não temos força, não temos vitória, não temos nada, mas através do sangue do Cristo, nós vencemos. Então nós vencemos porque Ele já venceu. Então através desses elementos, do sangue de Cristo, da palavra, da fidelidade que nós temos nele, nós vencemos. Então a vitória já é certa, pode cantar. Se você ficar do lado de Jesus Cristo, aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor, já está ganho, pode cantar. Gente, muito bem colocado por vocês, porque aqui agora a gente percebe uma coisa. Desde que ele saiu do céu, que ele saiu não, que ele foi expulso do céu, a vitória já era certa em Cristo Jesus. Né? Agora a gente percebe uma coisa. Satanás sai do céu e expulso do céu, e a Bíblia, quando ele fala assim, foi atirado para a terra, muitas pessoas questionam, mas mandou ele para a terra? Por quê? Deus mandou ele para cá para tentar Adão e Eva, então Deus não poderia ter evitado que o conflito se estendesse, porque na verdade o conflito sai dos céus, os céus resolvem o seu problema e acaba se instalando na terra. Mas o que aconteceu ali, pastor Danilo? O que houve então? Como é que foi essa cena? Deus realmente mandou o conflito para cá? Foi isso? O conflito ele muda de cenário. E assim, é importante a gente pensar algumas coisas, né?
quando ele vem para a Terra, a gente tem um cenário que a Terra era sem forma e vazia. Era um lugar onde é inóspito. Mas Deus tinha um plano para esse lugar. E ele vê toda a criação acontecendo. Tudo. Ele vê Deus falando e as coisas acontecendo, Deus falando e tudo surgindo, e ele vê a criação mais sublime de Deus, que é o ser humano. Então ali ele vê a possibilidade de instaurar aqui na Terra o seu reino, que ele não pôde instaurar no céu, ele foi expulso de lá. Por isso que a Bíblia diz que ai da terra, Sim. ai da terra. Quando ele vê essa possibilidade, aí você conhece a história, né? A história da queda que está lá em Gênesis capítulo 3, quando ele usa a serpente para enganar. Por isso que lá no texto fala, né? O diabo, Satanás, a antiga serpente. Sim. É uma referência ali. João Mas Adão e Eva foram prevenidos sobre isso? Claro. A Bíblia diz que tinha um encontro, né? Eles tinham um encontro com o Pai. Depois da queda, quando Deus aparece lá na viração do dia, não é uma aparição única. Dá a entender ali no texto, quando você lê no original, que era um costume do Senhor estar lá diariamente. E eles sendo avisados, inclusive, desse conflito entre o bem e o mal. Inclusive, quando a árvore é colocada lá no jardim, né? E Deus falou, não comam dessa árvore. Porque no dia que vocês comerem, vão se abrir os olhos de vocês. E aí vocês vão conhecer o mal. Que mal é esse, né? É interessante isso que você está falando, que é muito legal, porque quando você vai lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, parece que o inimigo está escutando Deus falar para o casal. Exato. A gente não sabe, não pode nem conjecturar, mas parece que ele está ouvindo, porque Deus chama o homem e a mulher que foram criados pelo Senhor. Sim. E aí diz assim o verso 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem, 2 pontos, é uma ordem direta. Disse o seguinte, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, ou seja, pode comer de todas as árvores. Tudo que tem aqui. Tudo que tem aqui. Agora o verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então parece que o inimigo estava ouvindo Deus dar essa ordem para eles, direta, porque no capítulo 3, que o Danilo citou, ele faz o argumento contrário. Exatamente. Tentando enganar a mulher. E a mulher ainda fala, não foi assim que Deus falou. Deus falou assim. E aí ela cita o verso 16 e 17. O que eu citando esses 2 versos é o seguinte, Deus, ele avisa tudo antes. E é o que ele está fazendo hoje com você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, talvez pela primeira vez, ou uma sequência aí. Deus está te avisando, como avisou o casal, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, não vá na árvore. Tem um livro chamado História da Redenção, ali no capítulo 1, no capítulo 2, pega lá que é muito legal. É muito bacana. Muito. Então, Nossa, esse livro é da maravilhoso. mesma forma que Deus falou para o casal assim, não vá na árvore, a escritora que nós estudamos aí na lição da semana passada, ela diz o seguinte, fazendo menção a esse texto, ela diz o seguinte, olha, Deus falou para o casal não ir à árvore, e Deus fala para Satanás, se for tentar o casal, somente na árvore. Somente na árvore. E Deus falou para eles, ó, não vá na árvore. Mas falou para Satanás, você só fique na árvore. Por quê? Porque Deus estava limitando a ação de Satanás. Porque se Satanás estivesse livre para tentá-los em qualquer lugar do jardim, eles seriam presas ainda mais fáceis. Mas mesmo limitando, se tornaram presas fáceis. E vocês sabem que eu fico pensando, eu já contemplei essa história várias vezes na minha mente, e como qualquer ouvinte dessa história, o leitor, já me perguntei várias vezes por que a árvore não estava lá, e provavelmente alguém de casa já deve ter se perguntado isso. E no final das contas, eu sempre chego à mesma conclusão, o problema não era a árvore. Nunca foi a árvore o problema. O problema foi que Eva, ela tinha contato direto com Deus, e quando ela vê agora a serpente falando, ela pode ter achado interessante, pode ter achado bonito, pode ter achado o que fosse, mas se ela tivesse clamado naquele exato momento, Deus se apresentaria para fortalecê-la. Então ali houve uma substituição. Tanto Eva quanto Adão substituíram a vontade de Deus pela sua curiosidade, pela sua vontade. Então, desde o princípio, desobediência a Deus é um caminho de morte. E aí que tá que você falou antes, eu acho que o Danilo falou na questão da oração. A serpente diz assim, ó, se você comer do fruto, os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Mas esse não era o desejo do coração dela, era o desejo de Satanás, estar no lugar de Deus. Exatamente. Então, assim, o grande conflito tem os personagens principais, estamos nós ali,
E a grande questão é adoração, de que lado você vai se colocar? De que lado você vai se colocar? A quem você vai seguir? Aonde vai estar teu coração aí no meio da batalha? Porque é o que ela colocou o coração dela no lugar errado, diante da sugestão que foi dada a ela. Sim. E isso me deixa preocupado, meninos, porque é o seguinte, só abrindo um parênteses, a gente já vai continuar a análise da história, o grande conflito se estende até hoje. Porque quando a gente olha para a juventude hoje, quando a gente olha para as igrejas hoje, quando a gente olha para o meio evangélico hoje, ainda é uma disputa de quem vai ser adorado. O grande conflito se estende. Na verdade, assim, eu estou adorando a Deus, o senhor não estou adorando a Deus. Só que Satanás, ele agora é um pouco mais sutil. Ele não aparece por aí vermelho, pintado, com chifre, para falar, não, me adora. Não, ele simplesmente quebra a adoração para Deus de diversas maneiras. Colocando um homem no centro da história, colocando o meu eu no centro da história, colocando minhas vontades, meus prazeres. Tudo que eu quero fazer é no lugar da vontade de Deus. Desfigurando a criação de Deus. Exatamente. Deus falou que tem que ser o homem. Não, não quero ser. Deturpando tudo, né? Deturpando tudo. E aí eu me coloco como centro, tenho que satisfazer o meu coração e falo assim, eu estou feliz agora sim, então isso tem que ser adoração para Deus. Não é. Eva podia estar super feliz com um fruto mordido na mão. Não era adoração, era pecado, era condenação. Romanos 1 diz que nós somos indesculpáveis. Indesculpável. Essa é a expressão de dizer que não há um Deus no céu, Sim. de dizer que eu posso mudar as regras. Nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. E a história é a mesma. Por exemplo, você fica puxando por uma parte prática, e é isso mesmo. Por exemplo, um jovem está lá na faculdade, por exemplo, daí ele chega lá, faz uma coisa que não devia fazer. Pô, por que você fez? Pô, foi meu amigo. Aí você vai lá no amigo, pô, cara, por que você levou o cara lá? Ele vai assim, pô, mas foi aquela menina lá que veio, entendeu? A terceirização da culpa é interessante. Vem desde o Éden. É a mesma coisa, então, tipo, chegou lá, Adão, o que você fez? Foi a mulher. Foi a mulher. Uma mulher. Foi a serpente. Se perguntasse pra serpente, a serpente ia apontar. Não, o senhor criou tudo. Ué, como é que o senhor não sabia? Né? Então a história ela vem se repetindo e o conflito depois da entrada do pecado, Gênesis 3:15, que aparece a solução ali, Sim. vai aparecer a solução. Então Gênesis 3, ali no comecinho entra o problema. Gênesis 3:15 vem a solução. E de lá para cá, até chegar em final ali, Apocalipse, esse recheio aí que nós temos, tá? Apocalipse 1 e 2 é a criação, depois Apocalipse 21 e 22, recriação, e todo o projeto ali dentro, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, é a redenção. É a redenção. Então a gente está nesse barco. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos viver o conflito constante, e aqui que está o ponto da adoração, claro que nós mencionamos, mas é aqui que está o ponto. Em quem que você vai se agarrar? Porque a embarcação está indo. Uns estão ficando pelo caminho, outros estão desistindo. E a história vai chegar ao E a final. história vai chegar ao final. Vai chegar ao final. O que vocês estão falando aqui é interessante, porque a gente... a batalha acontece lá no céu, ela é transferida para a terra. Mas aqui na terra, essa batalha não é travada com espadas, com armas, nem nada. Essa batalha é pura argumentação. Sim. É argumento. Satanás, ele enganou Adão e Eva lá na argumentação. E tudo que ele vai fazendo é argumentando. E essa argumentação dele está em torno da questão da adoração. É sempre isso. E Deus também argumenta o tempo todo. Então, como ele está dizendo o seguinte, ó, do Gênesis 3 até Apocalipse 20, a gente está dentro de uma batalha entre o bem e o mal, e aí você vai ceder a que tipo de argumento? Ao argumento que Satanás tem trazido aí, que são argumentos totalmente que deturpam a verdade o tempo todo, ou você vai atender o argumento de Cristo, né? Que ele chama a gente para aceitá-lo e vencer esse conflito no seu nome. Então aí é essa reflexão. É argumento. Hein? Aí você falou, né, pastor Gabriel? Ah, não, mas por que é que Deus não acabou com tudo lá naquela hora, né? O fato de Deus ser amor, ele vai travar essa batalha na argumentação. Na argumentação. Ele vai deixar o inimigo levantar seus argumentos, mas ele tem os dele, né? E assim, pastor, você fica falando, eu fico muito, assim, na minha mente fica bem complexo quando alguém fala assim, porque Deus abandonou a gente aqui no conflito. Não, por outro lado, ele poderia até ter feito isso. Ele é Deus. Se ele quisesse fazer, ele poderia ter feito. Se ele quisesse destruir a terra, ele poderia ter feito. Ele avisou. Se ele quisesse matar Adão e Eva, ele poderia ter matado, porque ele estava justo, avisou antes. Mas em vez disso tudo, Deus demonstra seu amor para conosco quando ele vem à cruz morrer pelos nossos pecados. Então, ele demonstra o seu amor. Mas agora, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de adoração e eu estava pensando aqui, como que o inimigo, ele é sujo? Como que ele é sujo? Porque quando a gente fala de adoração, o que foi destruído na nossa geração é o conceito de adoração.
O conceito de adoração foi destruído, porque as pessoas hoje entendem que adoração é tudo aquilo que me agrada e que satisfaz o meu coração diante de Deus. Então eu vou adorar a Deus precisa ser uma música que me agrada, precisa ser uma mensagem que me agrada, se é pecado, não vou normatizar o pecado porque eu acho que é legal e eu quero viver nessa prática. Então Deus que se adapte à minha realidade, porque eu vivo o pecado. Só quando a gente fala de adoração, a Bíblia coloca lá assim, 1 Coríntios 10:31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para honra e glória de Deus. A adoração é isso. Eu não faço baseado no que eu quero, mas eu Adoração é um faço. estilo de vida. É um né? estilo de vida. Eu assumo agora um compromisso com Deus para viver segundo os princípios que Ele quer. Aí é legal, porque você tem a relativização. Sim, Você está falando do cristão. sim. Você está citando um cristão. Deus se adapta ao meu estilo de vida. Então Acabou. eu presto conta desse jeito, faço o que eu quiser. E Deus tem que Esse é se o virar para me formato, esse é atender. o formato. Você está falando do crente que está relativizando. Mas tem também aquele que não é crente, que fala assim: eu não preciso prestar conta para ninguém, porque eu sou o dono da minha vida. Então, você vê, é o crente que relativiza, é o não crente que também não presta conta, porque a questão é que se eu não adoro lá, eu não preciso prestar conta, então eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero com ele, né? Então, são vertentes diferentes e tem ainda um que não foi citado aqui, que é o verdadeiro crente, que é aquele de Daniel, por exemplo, que não dobra o joelho, que mesmo diante da fornalha ele enfrenta. Ele vai lá, o erro, ele entendeu? segue a vontade de Deus, é Ele diferente. fez adoração, por exemplo, foi erigido lá, capítulo 3, uma imagem, um obelisco lá com uma imagem do rei, a cabeça do rei, sei lá. E aí o menino lá, os 3 meninos não se dobram. Porque ele fala assim, olha, se Deus nos livrar, beleza, mas se ele nos livrar, nós Amém também também. não vamos dobrar, Tá tudo porque é o tranquilo. propósito dele. E quando nós, dentro do grande conflito, nós nos posicionamos, o exaltado aqui, que é o que o Danilo falou, é Deus. E lá no verso 29, o próprio rei diz o seguinte: não há nenhum outro Deus igual ao Deus desses meninos aí. Sim. E assim, Isso é pastor, fantástico, né? Isso é Muito maravilhoso, legal. é cara. fantástico. O pastor Hélio trouxe aí Daniel capítulo Obrigado. 3, né? Daniel capítulo 3 ele trouxe. E aí, Vou quando a gente- convidá-lo mais vezes. acho bom. Mais umas 36 vezes. Mas acho. Mas assim, ó, quando a gente vai pra cena final do grande conflito, aí nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Que daí você vê o inimigo de Deus levantando seus aliados. É o dragão, levanta a besta que sai do mar, a besta sai da terra. A imagem da besta, etc. Ele vai usando todas as armas. As Todas armas as que ele armas tem. possíveis. É na crise final. Sim. né? E nós estamos muito perto de ver isso acontecer. Porque Jesus está voltando, gente. E esse Certeza. conflito vai Amém. acabar. Glória a Deus por isso. Só que nessa cena final, onde ele levanta todos seus argumentos, o poderio político-religioso, os poderes humanos da terra, no capítulo 14, Deus também se levanta. E aí Deus se levanta com os argumentos dos 3 anjos, né? E aí na primeira voz diz assim, ó, vi outro anjo, Apocalipse 14, verso 6, pastor Gabriel. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, temei a Deus e glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, adorai. Adorai. Então, você falou assim, ó, o conceito de adoração está deturpado. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim. E o diabo, ele não quer que a gente entenda o que é adorar ao Deus Criador. Então, sabe o que ele faz? Ele vai tentar destruir a figura do Deus Criador. Ah, não existe Deus Criador. É evolucionismo. O mundo foi criado pelo Big Bang, etc e tal. Então, ele vai tirar toda essa ideia de um Deus Criador. Porque se você não tem essa figura para ser adorada, você vai adorar quem? Entende? Agora veio o convite. Adorar é aquele que fez o céu, a terra. Ou seja, na crise final, no tempo do fim, nós temos que se levantar nesse grande conflito, adorando ao Deus Criador. É muito legal, porque ao longo da história, nas artimanhas, nas ferramentas do inimigo, ele, em algum momento da história, falou assim, tire as Bíblias. Sim. Tire as Bíblias. Então, porque a Bíblia era... A palavra ali o testemunho. Tire a Bíblia. Então, no período da Idade Média, na escuridão, tirem as Bíblias. Então, as citações em latim e algumas coisas mais. Depois, a partir de 1798, coloque as Bíblias. Sim.
E aí nós nos encontramos antes de chegar no fim, que o Danilo já foi chegando no fim. Ele Já partiu pro já final. quer resolver o conflito, né, cara? Mas aqui, ó, já tem 3 mensagens. Já acabou aqui. Eu não sei o que falar mais, cara. Não sei o que falar mais. Obrigado. Então vamos ver aqui Apocalipse 29. Aí você coloque a Bíblia. Por quê? Porque é esse negócio, é uma confusão e as pessoas não sabem mais. Olha, hoje as pessoas são enganadas na Bíblia, então eles não entendem, não conseguem adorar a Deus mesmo tendo a Bíblia. Porque eles vão relativizando a palavra. É muita confusão religiosa. Muita. Num período muito grande sem Bíblia. Depois coloca a Bíblia na mão de todo mundo. Depois ali, a partir do século XIX, é os momentos que as pessoas mais têm Bíblias. Sim. Eu, por exemplo, tenho 40 Bíblias em casa. Vocês têm um monte de Bíblia em casa Sim, também. sim. Hoje, Bíblias eletrônicas. Todo mundo tem a Bíblia. Poucos leem. Poucos estudam. Os que leem, alguns não compreendem. E aí são enganados por falsos profetas e um monte de gente fica mentindo por aí, né? Mas assim, se você me permite, eu sei que daqui a pouco você vai falar, tá chegando ao final. Não, Você me permite disso aqui também, só pegar um ganchinho aqui interessante, que aqui no contexto do Gênesis capítulo 2, como eu mencionei ele, que ele chama o casal, e depois no capítulo 3, quando o inimigo engana a mulher, quem está sendo colocado em jogo aqui, em foco aqui, é o próprio Criador. Porque o verso 17, ele diz o seguinte, não coma que vai morrer. Sim. Aí eles comeram. E aí Satanás falou, e agora? Tem que matar ele. Tem que matar. Alguém vai ter que morrer. Tem que morrer. E aí no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher. E os vestiu. Interessante é que ninguém... Tem algo implícito aí, né? Tem. Já havia morrido, né? É interessante que ninguém tinha morrido até então. Não. Nem um ser humano, né? Nem um animal, ninguém tinha morrido. Nada havia morrido. E aí eu volto no livro História da Redenção. A escritora diz o seguinte, vai lá que é demais esse negócio aqui. Ela diz o seguinte, que o próprio Criador pega o animalzinho, chama Adão, Sim. explica para ele toda a história do pecado, onde Adão se enfiou. Adão, naquele momento, percebe ela cita assim, as grandes altaneiras, aquelas árvores gigantescas, balançar e a partir do pecado deles, as folhas caírem. Também ele entende ali naquele momento que os frutos começam a murchar, porque até então não murchavam. E ele começa a ver então o futuro, entender o futuro, que o próprio Cristo explica para ele o que vai acontecer a partir da ação dele ali. Cara, e aí, o próprio Cristo sacrifica o cordeiro para ensinar para Adão que o cordeiro sendo sacrificado era o próprio Cristo que estava morrendo no lugar de Adão. Aí ela descreve que Adão segura o animal morto, mas o sangue quente nas suas mãos ainda pulsando. E aí, então, há o primeiro sacrifício ali. A pele do animal é retirada. E aí o ser humano é coberto com a pele do cordeiro para simbolizar que o ser humano não pode fazer nada com as próprias mãos, porque os versículos anteriores, ele e a esposa se cobriram ali com figueiras e tal. Então Jesus vem e fala assim, quem vai te cobrir sou eu. E a pele que você vai usar a partir de agora é a pele do cordeiro. Então eu vejo assim que, volto, né? A vitória é certa, o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, o sangue me lava. Qual é a minha parte dentro do conflito? Aceitar o verdadeiro Deus, o único. Não existe dois deuses, é um Deus só. O outro é mentira. Só que o outro leva você pro buraco. Então, há um caminho só. E quando você conta essa história, Hélio... Que até emociona, né, da gente pensar e mais... extraordinário. Extraordinário, né? Mas aí faz um sentido Apocalipse 13, né? Quando diz lá que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação. Desde a fundação. Por quê? Deus sabia que isso ia acontecer? Deus sabe todas as coisas, gente. Entendeu? Aí as pessoas ficam perguntando, mas por que então ele permitiu? Veja, Deus foi o maior impactado, o que sofreu mais danos com tudo isso. Foi Deus. Porque Deus sabia que poderia acontecer, que aconteceria, né? E ainda assim, ele criou o ser humano, sabendo que o seu filho iria morrer. E ainda assim ele foi lá e criou. Então, a gente, quando olha para esse cenário todo, né, com essa ótica de conflito, a gente vale muito para Deus. Muito. Porque antes da gente criar, o plano já estava ali. Se der tudo errado,
meu filho vai ter que morrer. Mas mesmo assim, eu amo tanto essa criatura, ou essas criaturas, que eu vou criá-los. E aí aconteceu, tudo aconteceu, Cristo teve que dar a vida. Mas também lá na cruz do Calvário, o irmão White nos lembra, né? Que ali foi revelado o caráter de Deus e todo o argumento de Satanás caiu por E terra. por terra. Como diz a canção, na cruz, a justiça e a paz Se beijaram. se beijaram. Cara, eu fico emocionado só de pensar no tamanho do amor de Deus para ele enfrentar uma cruz por cada um de nós. No final das contas, o grande conflito ele só revela e deixa mais exposto o amor que Deus tem por cada um de nós. Essa é a realidade. E eu fico me perguntando que, no final de tudo isso, como pode o ser humano pensar, imaginar ou cogitar substituir em seu coração a verdadeira adoração e o amor que tem por Deus por todas as coisas do mundo? É difícil pensar isso. Como o Danilo citou, né? O que teve mais danos foi o Criador. Mas o mais beneficiado sou eu. É isso mesmo. Realmente, O mais beneficiado sou eu se aceitar. se aceitar. Então, se eu aceito, se o jovem que está ouvindo aceita o plano de Deus, o contrato de Deus que já foi estabelecido desde antes da fundação do mundo, o maior beneficiado é o próprio jovem. Carinho, amor, esperança, tranquilidade, paz, certeza. Ele é o maior beneficiado, nós somos os maiores beneficiados. Então assim, mas é difícil, a religião, não pode isso, não pode aquilo, eu quero ser mais... Tudo furada. Fica tranquilo, vai, ouça o conselho de um careca, do Danilo Careca. Então ouça o conselho. Por quê? Porque o maior beneficiado de aceitar a palavra e entender o que Cristo quer será você. Não tem erro. Porque Jesus está mostrando um caminho de tranquilidade, de amor que vai ser o melhor para todos nós. Muito bem colocado, meninos. E eu fico pensando, né, olhando para todo esse cenário, pensando no amor de Deus e pensando o quanto Deus não anseia, porque às vezes a gente fica pensando, e eu vou linkar isso agora com a voz de Jesus, às vezes a gente pensa, Jesus está demorando, né, para voltar, e esse pensamento, claro, não é meu, já ouvi de outros pastores, mas o quanto que Cristo não anseia, porque nós estamos esperando uma vida e Cristo está esperando há eras para estar junto com seus filhos novamente. Né? Cristo enfrentou a cruz, morreu, ressuscitou, e glória a Deus, porque agora ele vai voltar para nos buscar. E o inimigo, sabendo disso, é verdadeiramente a primeira passagem que nós lemos aqui. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está intensificando suas ações para afastar cada jovem, cada pessoa da palavra e do amor de Deus. E caminhando para o meu final agora, eu quero perguntar para vocês, qual o último conselho nós deixaríamos para esses jovens que estão vivendo, basicamente, no tempo do fim, no meio do grande conflito e às vésperas da volta de Jesus? Quais conselhos vocês dariam? Bom, eu vou citar João 3,16. Jovem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Jesus, a vida eterna está guardada, porque nele a vitória é certa. Então não ceda aos argumentos de Satanás. Ele quer pintar as coisas ruins de ouro, mas tudo isso é fake, não é verdadeiro. Então creia na palavra, creia em Jesus e aceite a salvação da sua graça. Amém. Obrigado, pastor Danilo. Pastor Hélio. Sabe que tem um conflito que é o conflito que nós estamos conversando aqui, né? Tem esse conflito que nós estamos conversando, mas talvez você esteja vivendo um outro conflito, ou um outro ainda. Eu não sei qual é o teu conflito. Eu sei que nós vivemos o conflito, que é o grande conflito, que é o maior de todos, que é a questão de adoração, como foi citado aqui, mas talvez você que está assistindo a gente, ouvindo, você esteja vivendo um conflito. E esse conflito aí talvez seja um conflito existencial, conflito familiar, um conflito da tua idade, aí, jovem, de 20 a 30 anos, de 17, 18, enfim, talvez seja um conflito. E eu vou dizer para você, assim, com toda certeza, se você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele vai te abençoar ricamente e vai responder todos os teus questionamentos. Ele vai te trazer paz e tranquilidade, porque quando nós nos colocamos nas mãos dEle, Ele faz uma obra extraordinária na nossa vida. Então, jovem, viva no Senhor e Ele vai resolver todos os conflitos da sua vida. Muito obrigado, pastor Hélio. Bem, amigos, a gente já está terminando. Eu
fico pensando em vários conselhos que eu poderia dar aqui, mas eu me lembro agora de Hebreus 4, que diz assim: acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça de Deus. Amém. Cristo nos céus, ele fez tudo por você para que você tivesse acesso à vida eterna. E eu fico me lembrando aqui várias vezes, recapitulando na mente a história da redenção, quando a gente vê Cristo ali, como citou o pastor Hélio, sacrificando e cobrindo o ser humano com as peles ali dos animais que foram sacrificados, verdadeiramente simbolizando que Cristo te cobre com a sua justiça. Então, se você se achega confiadamente ao Senhor, ele vai te cobrir com a justiça, ele vai te cobrir com o amor, ele vai te dar a graça, ele vai salvar você. Porque no final das contas, como foi dito aqui, o centro do conflito é pela adoração, mas o objetivo do conflito é salvar você. E isso está nas tuas mãos. Porque Deus está batendo na porta do teu coração para você se entregar, se vestir do Senhor e caminhar nessa terra que é o grande conflito, mas indo na direção dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se aproximar mais e mais do Senhor. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Nós já estamos terminando e eu gostaria de pedir ao pastor Hélio que orasse por nós. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Hoje a gente trabalhou aqui a ideia do grande conflito, mas mais que falar de conflito, a gente fala da esperança, porque a tua palavra diz que o Senhor vai voltar e vai voltar para buscar aqueles que venceram no Cordeiro, que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro e serão salvos para a eternidade. E nós queremos estar lá, e eu sei que o jovem que está nos ouvindo, que tirou um tempinho, parou as suas atividades para nos ouvir, também quer estar lá. Por isso, estenda, Senhor Deus, agora, através desse vídeo, do rádio, estenda as bênçãos para esse jovem que está nos ouvindo agora, que ele receba o perdão, a paz e a tranquilidade para caminhar um pouco mais nessa terra de pecado até que o Senhor volte. Amém. E quando o Senhor voltar, que todos nós estejamos com o Senhor por toda a eternidade, limpos do pecado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, meninos. Foi uma lição extraordinária. Esse tema é sempre bom nós estarmos revisando. E Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado você que está em casa por ter ficado até aqui com a gente. Você já sabe, sábado às 15h é o horário do nosso Pega a Lição. Nas seguintes plataformas, no Spotify, no YouTube, no canal da Associação Paulista Central e na Rádio Novo Tempo Campinas. A gente se vê lá. Um grande abraço, valeu!